É preciso que nós, hoje, foquemos mais do que no primeiro encontro, no segundo encontro, no sentido da esperança para pais de adolescentes. É preciso que nós pensemos a esperança como aquela que não decepciona, aquela que é a âncora da alma, aquela que, junto a Deus, na presença do Espírito Santo, vai nos dar a iluminação para as nossas melhores intervenções junto aos nossos filhos. Entendendo que a esperança é uma virtude que é preciso que nós desenvolvamos. E para que nós possamos desenvolver, é preciso que nós contemos com o socorro da graça do Espírito Santo. É aguardar a bênção divina. Lembrando, inclusive, uma frase de Santo Agostinho: esperar significa crer na ventura do amor, ter confiança nas pessoas, dar o salto no incerto e abandonar-se a Deus totalmente. Nós deixamos um carinho especial para todos vocês, que é esse laço para as mães e ao mesmo tempo uma bandeirinha para os pais, na cor da esperança, para que nós comecemos aqui nos comprometendo a sermos pais que são pontes de esperança, pais que sejam laços de esperança, pais que nesta caminhada possam ter a coragem de se reinventar. Nós vimos aqui que os modelos são os mais diversos. Nós temos aquela intervenção que é uma intervenção temerosa, uma intervenção cansativa, uma intervenção de alcance às vezes questionável, que é aquele tipo de intervenção em que nós ou super protegemos demais ou controlamos demais, ou nós mimamos demais, resgatamos demais, facilitamos demais, fazemos por eles mais do que deveríamos fazer, ou muitas vezes, fazemos também aquela intervenção que não escuta, que é verticalizada, que é impositiva e que também de alguma forma quebra. É preciso então que nós façamos o caminho do meio, o caminho da ponte do amor, o caminho da ponte do encorajamento, o caminho que se compromete com o laço, o caminho que se compromete em fazer, o caminho que se compromete em fazermos, antes de tudo, tempo especial. Tempo especial com o adolescente, pelo menos 5 minutos por dia, em que nós nos colocamos muito mais para ouvi-los, que nós fechemos nossa boca e que simplesmente alarguemos os nossos ouvidos, que nós coloquemos também o nosso foco não naquilo que ele esteja falando, mas no transbordamento do amor, que coloquemos também aquela dificuldade em perspectiva, entendendo que o nosso adolescente está em treinamento do ser que busca amadurecer e que muito dos comportamentos negativos dele são formas equivocadas de pertencimento. Então, se nós temos essa dimensão, muito daquela rebeldia que nos assusta é entendida como uma estação do crescimento. E como tal, é preciso então que nós tenhamos a paciência, que nós tenhamos a sabedoria e que nós também tenhamos a esperança que aquilo que nos incomoda, incomoda eles também. Que aquilo que parece que eles possam nem estar aí, possa estar causando a eles também um sofrimento.
E que neste momento se torna muito importante que nós, então, não rotulemos, que nós não nos coloquemos como superiores, que nós não o interrompamos, que nós não coloquemos verdades absolutas, que nós não o julguemos, que nós, enfim, ao contrário, que nós deixemos que eles falem, que nós entendamos que é apenas um tempo em que eles já não são mais crianças, eles não são mais adultos, não são ainda adultos, mas são um ser que estão se estranhando no próprio corpo, que estão se estranhando no próprio sentimento, que estão se estranhando também na própria mente, naquele turbilhão de pensamentos, sentimentos e atitudes. Para que nós então façamos uma recordação antes de iniciarmos no nosso tema de hoje, na semana passada nós falamos um pouco sobre a questão da comunicação. Eu vou fazer uma breve revisão para que depois possamos cobrir no terceiro e último dia o que eu preparei com muito carinho para vocês, como motivar os adolescentes e principalmente como trabalhar os comportamentos assustadores dos nossos adolescentes, como trabalhar os comportamentos ligados a drogas, bebidas, vícios, precocidade sexual, automutilação, ideação suicida. É o que nós traremos no dia de hoje. E então, voltando ao tema da comunicação, dicas rápidas para a comunicação. Evite o jogo da culpa. Mantenha a fala simples. Use apenas uma palavra. Pegue a palavra com força. Use palavras ou menos. Possa usar também a comunicação não verbal. Muitas vezes, evite falar, empreste apenas o seu silêncio. Obtenha a permissão para dar conselhos. Por exemplo, filho, estive pensando aqui com a minha experiência de vida e tenho algumas coisas muito interessantes que me ocorrem aqui que eu gostaria de partilhar com você. Você me dá licença para que eu faça? Isso aumenta muito mais a motivação e a curiosidade. Dizem que seus filhos adolescentes, deixem que seus filhos adolescentes, muitas vezes, possam dar a última palavra. Fique com eles. Não dê sermões, dê lições de vida. Fale objetivamente e com gentileza. Não fale com tom de superioridade. Escute-nos em vez de falar sobre o que fazemos. Não se repita. Se tivermos a coragem de lhe dizer o que fizemos de errado, não fique bravo e não reaja de forma exagerada. Não se intrometa ou nos interrogue. Não grite de outro cômodo e espere que venhamos correndo atendê-lo. Não tente fazer-nos sentir culpados, dizendo coisas como: eu fiz isto porque você não conseguiu arranjar tempo. Não faça promessas que você não possa cumprir. Não nos compare com os irmãos e não fale com nossos amigos sobre nós. Dentro da comunicação, eu disse a vocês, quando eu falo em comunicação, o que vem à mente de vocês? Muitas vezes é o que a gente fala, quando na realidade a palavra comunicação deveria suscitar primeiro escuta. E é muito comum a grande maioria dos pais, principalmente pais de adolescentes, me falarem: Patrícia, ele não escuta. O que fazer? Antes que pensemos no que fazer, eu deixo a pergunta para vocês. Vocês acham que vocês são um bom modelo de escuta em relação ao que eles dizem a vocês? Ainda que num discurso com gírias, ainda que num discurso desorganizado, ainda que num discurso fragmentado,
Mas vocês acreditam que vocês consigam ser um bom modelo de escuta? E aí sim, nós vamos entrar então no tema de hoje. Como sempre começamos com uma passagem bíblica. Como hoje nós falaremos sobre os comportamentos assustadores, eu trouxe para vocês a seguinte passagem. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 10 a 14. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Vamos pensar um pouquinho no sentido desta passagem e transpô-la para a nossa realidade atual. Ali, nós sabíamos que Jesus estava sendo muito questionado, principalmente pelos fariseus, em função dele, preferencialmente, escolher estar entre aqueles mais frágeis, entre aqueles pecadores, entre aqueles recorrentes no erro. Isto é maravilhoso e nos convida para que nós também, da mesma forma, tenhamos esta lição. Quem mais precisa de nós? Qual filho, em qual fase, precisa que saibamos como resgatá-lo? E a metáfora de Jesus como bom pastor é a metáfora do pai que sabe buscar aquele filho que pode estar na noite fora do horário, que pode estar no estado de entorpecimento, fora do equilíbrio, que pode estar numa relação perdida dentro do seu próprio quarto e trancado e impedido de estabelecer comunicação com o mundo, com os demais. Aquele filho que está a essa altura também com uma desesperança em relação a ele mesmo, no que diz respeito às competências acadêmicas. Enfim, são tantas e tantas as questões. Aquele outro filho que você percebe que está arrastando-se, entristecido, ainda que nos seus 13, 14 anos, por trás daquela cara linda, por trás daquela idade do florescimento. Então, este é aquele que mais precisa de nós. Como atraí-lo? Como motivá-lo? Como resgatá-lo? E então, nós vamos entrar nos elementos de motivação. Quais são os elementos de motivação que nós trouxemos para vocês? O primeiro elemento de motivação se chama apreciação. Pensem, o que faz com que uma pessoa possa se sentir melhor? Uma pessoa, para se sentir melhor, é preciso que ela seja reconhecida. Então, esse filho que você possa estar identificando como podendo estar desanimado, rebelde, né, ou desadaptado, inadequado em relação às metas de vida, experimente como primeiro andaime de motivação fazer o que nós chamamos de apreciação. O que significa apreciar aquilo que ele tem de mais singular neste momento. Pense aí com você. O que difere o seu filho de todas as outras pessoas? O que o torna
essencialmente especial? Qual é a característica única dele? Pensemos aqui agora. Porque por detrás das suas queixas, por detrás das suas dificuldades com ele, tem um ser muito especial. E qual é essa característica? Qual é esse ponto precioso? Se você não estiver conseguindo aqui agora identificá-lo, volte lá atrás e veja o que o seu filho fazia ou deixava de fazer, ou simplesmente estar com ele pudesse te deixar em estado de transbordamento de amor. O sorriso dele, o olhar dele, a mãozinha dele que talvez buscasse a sua, o jeito amigo dele de falar, algumas formas interessantes dele de perguntar: aonde ficou esse filho? Esse filho não se perdeu. Volte a apreciá-lo. E na apreciação é importante que amanhã ou hoje à noite, caso vocês tenham oportunidade de chegarem perto dele, vocês poderão dizer: filho, o que você tem que você considera de melhor que você gostaria que as pessoas descobrissem, ou que nós te ajudássemos a propagar no mundo? Um item. Parem diante desse item. Comemorem este item. Além disto, o que faz você, meu filho, ser único? E dê a ele uma resposta do que significou a presença dele na vida de vocês. Depois que ele chegou, qual o impacto disto na vida de vocês? A grandeza da chegada dele. E dentro desse momento que gastamos com apreciação, a gente pode também começar a dizer também dos nossos sonhos. E por conta, filho, deste item seu, esse lado seu carinhoso com as pessoas, esse lado seu criativo, esse estilo seu musical, essa forma sua investigativa, até esse lado seu rebelde, enfim, transformem este item e comecem a dizer para ele o que você sonha. Não para poder ficar com uma expectativa fechada, mas para poder ficar com um sonho que abre caminhos. Sabe, filho, eu sonho que um dia, eu muito mais velho, possa encontrar você, aonde quer que você esteja, mas você feliz com você, você usando este seu item a favor das pessoas. E assim a gente faz como elementos de motivação, primeiro a apreciação e depois a partilha dos sonhos. Outro elemento de motivação que normalmente funciona muito com adolescente se chama humor. Fazer uma intervenção focada em humor. Olhemos para a nossa cara no espelho. Pratiquemos o sorriso. Pratiquemos a gargalhada. Pratiquemos, enfim, a descontração. Para que nós saiamos daquela intervenção. Você escolhe. Você quer fazer uma intervenção baseada em harmonia ou você quer uma zona de guerra dentro da sua casa? Eu quero harmonia. E para a harmonia, eu preciso do humor. E a gente, então, tem que pegar o nosso humor de volta. Porque nós já estamos aí, do alto da nossa idade, já com certo cansaço da vida. E como que é importante a gente pegar o humor de volta. Chega da gente ficar também numa tensão constante. Comecemos também, até para intervir com os nossos meninos, usarmos daquilo que eles mais gostam, que é o humor. Como
Como fazer humor? Eu me lembro que um dia eu acordei de manhã, de sábado, e disse assim para minha menina: Ana, eu tive um sonho com você. E neste sonho, eu via você me dizendo assim: mamãe, acordei com uma vontade irresistível de arrumar o meu quarto. Filha, e ali você fala: mamãe, não arrume outra tarefa, porque a vontade está irresistível. Eu não estou conseguindo guardá-la dentro de mim. Filha, imagine como a mamãe teve uma noite maravilhosa, tendo você, dizendo que era uma coisa maior que você. E filha, vamos transpor esse sonho para a realidade? E como eu posso te ajudar? Outra forma, também cheia de humor, é usar o que está no livro da Jane Austen, da Lynn Lott, de uma mãe muito também inteligente na forma de intervir, ela batalhando com o comportamento de procrastinação do filho, disse assim: meu filho, eu percebo que você é excelente para começar as coisas, você é razoável no meio das coisas, e você vai perdendo força no final das coisas, meu filho. Mas, meu filho, eu aprendi uma forma muito interessante de combater este comportamento. E ele ficou entusiasmado: mãe, que forma é esta? Então me ajude. Esse é o meu problema e eu quero conseguir combatê-lo. Ok, filho, mas calma, vamos lá. Eu tenho um plano que se chama Plano da Felicidade. E esse plano é o plano A, B e C. Mãe, me diga qual que é o A. Não, você vai descobrindo aos poucos. O plano A, na etapa A, faz o seguinte: você vai lá na garagem, vai recolher no meu carro as toalhas e algumas roupas que ficaram lá no meu carro. Vai subir com elas e vai se dirigir para a área. No plano B, você vai pegar sabão em pó, ligar a máquina, jogar as toalhas e as roupas, separando-as, e eu vou te explicar como fazer. E vai ficar ali, pensando na sua vida, enquanto você observa o movimento das roupas sendo batidas na máquina. E o C, você vai dobrar tudo e levar para o quarto, aonde normalmente nós deixamos as roupas de cama, entre outras roupas. Filho, topa fazer isto? Quando a mãe viu, ele já estava fazendo. Da mesma forma que nós, quando os meninos são pequenos, vamos apostar corrida para ver quem chega primeiro no banheiro? Vamos apostar corrida para ver quem escova os dentes de melhor forma? Da mesma forma, gente, sejamos criativos na forma para que nós não caiamos no círculo vicioso de sermões e recorrências de comportamentos negativos. E por aí nós temos muitos outros exemplos ligados, ao humor. Outro ponto se chama envolvimento. Não tem ninguém que dispense envolvimento. Envolvimento significa, por exemplo, a gente poder se colocar junto ao filho, não fazendo por ele. Hoje mesmo, eu como a mãe de um menino de 12 anos, eu vinha com esta mãe trabalhando o desafio da autonomia em relação às tarefas de casa. Aquele menino que precisava sempre da mãe ali do lado, e a mãe achava que ela do lado significaria ela pesquisar por ele, responder por ele, resumir para ele, quando na realidade já não cabe mais. O que não significa que nós devamos deixá-los sem uma assistência, mas
né, nesse estágio de envolvimento com esta mãe, o que nós fizemos? Você não vai mais estudar com. Se ele está chamando para você ficar com ele, fique, porém fique de uma outra forma. Qual outra forma de ficar? Fazendo as suas coisas. Você tem leitura para fazer? Você tem relatórios para entregar? Você tem coisas para poder atualizar? Fique ali com ele. Mostre para ele o que você tem para fazer. Para poder fazer o controle do seu saldo, para poder fazer, enfim, outros levantamentos da sua vida. Envolver-se com ele, deixe-me ver o livro que você está lendo. Deixe-me ver sobre o que você está estudando. Faça uma apreciação, um envolvimento. Mãe, é coisa demais. Essa professora tá doida. E você ali vai se utilizando da empatia, que é a melhor escada da comunicação. E você diz assim para ele: eu acho que eu no seu lugar também, num primeiro momento, me sentiria também assim, apavorado diante do que você tem a fazer. Mas que tal se nós dividíssemos em pequenos passos? E com esta mãe, a sugestão hoje foi, ela me trouxe já de volta que teria funcionado. Ela não estudou com ele, mas ela planejou com ele a melhor forma dele conseguir vencer a barreira dos capítulos. E ela mantinha um envolvimento com ele. E ela, primeiro, sei que começar é difícil, vamos lá, filho. Ou seja, nesta hora é preciso que nós sejamos como uma equipe que torce, que enche o Mineirão dentro realmente do quarto de um filho, não para fazer por ele, mas para poder entendê-lo na dificuldade e fracionar o desafio em pequenos passos e apresentar também que nós também temos as nossas dificuldades, contar para eles também o que muitas vezes nós vamos deixando para depois e como nós temos feito para não cairmos nessa ciranda maluca de adiamento. Um outro ponto muito importante é a gente fazer, resolução dos problemas, foco em resolução dos problemas. Como? Como desenvolver com o filho um foco em resolução de problemas? E neste momento que eu falo sobre resolução de problemas, só vem a imagem do meu pai. Por quê? O meu pai era uma pessoa que, entre muitas lições de vida, ele deixou para mim: minha filha, isso não é problema, busquemos as soluções. Foi um pai em que eu olhava para ele e via na cara dele: eu estou com você para que busquemos as soluções. E até o final da vida dele, dentro de um CTI, ele ainda era o Senhor Esperança, era o Senhor ainda das soluções. O que podemos fazer ainda, Senhor? O Senhor acha ainda, dizendo para o médico, que eu possa ainda ver a minha filha, aliás, ver a minha neta formar-se? O Senhor acha ainda que eu posso ainda matar a saudade da minha esposa, que não tem podido vir ao hospital? Era foco em solução. E o mundo hoje precisa que nós foquemos em solução. Como eu disse, da esperança. A esperança é aquela que não nos decepciona. A solução não nos decepciona. É preciso que nós possamos trabalhar com a nossa mente em criarmos alternativas de solução. E você ser criada e criar um ambiente em que se busca a solução. Não se tem a mentalidade do problema, tem-se a mentalidade da solução. O que podemos fazer para nós resolvermos esta questão? Quais são os seus problemas? Quais são os meus problemas? Quais são os nossos objetivos? E o que nós pais, o que vocês filhos poderão fazer para que nós encontremos as soluções? É a família que tem o foco em problema ou é a família que tem o foco em solução? Um outro ponto dos motivadores é o que nós chamamos de acordos.
E as pessoas usam e abusam da palavra combinados. E muitas vezes falam assim comigo: mas Patrícia, eu combinei e ele quebrou o combinado. E eu digo assim: mas espera aí, como que você combinou? Não, ficou estabelecido o quê? Eu falei: isso não é combinado. Combinado significa as duas partes precisando estarem envolvidas no processo e gerarem as alternativas, as perspectivas. Agora, acordo bom precisa de acompanhamento eficaz. Dá trabalho, mas vocês estão dispostos? Gastamos tanto tempo com sermão, gastamos tanto tempo com fiscalização, gastamos tanto tempo em energia empregada em corrigir, chamar atenção, castigar, punir, mas não gastamos tempo com treinar, acordar, acompanhar e fazer um treinamento eficaz que mude performance. E aí vamos falar primeiro de acordos. Existem acordos e acordos. Existem acordos que são bons e tem acordos que são ruins. Acordos que são ruins. Acabei sendo vencido e trouxemos um cachorro para nossa casa. E ficou ali um acordo de que ele sairia com o cachorro todos os dias, né? Que ele olharia a comida do cachorro e cuidaria do cachorro. E eu pergunto a vocês, isto é razoavelmente cumprível ou não, gente? O menino tem 13 anos. Nós estamos queimando um recurso. Isso é acordo ruim. Isso é acordo fora de uma realidade. Isso é acordo que não se cumpre. Isso é acordo que faz com que a relação se desgaste. Acordo bom é aquele que está baseado numa realidade de idade e de cumprimento. Por exemplo, tá? Sobre, o quanto de dinheiro que se tem e quanto que se gasta. Supondo, muitos meninos às vezes, para além do dinheiro que fica convencionado dos pais com os filhos para uma semanada, para uma mesada, também, até muito novos, ganham muito dinheiro de parentes, de avós. E porque é meu, eu me vejo no direito de gastar? Não. Mas o que eu faço para poder, inclusive, fazer um acordo que proteja e que ensine boas habilidades de vida? Entre elas, habilidade, inclusive, de uma visão racional de gasto, uma visão financeira ajustável. Da mesma forma que, algumas coisas às vezes estão super sendo valorizadas, uma nota, e aí o menino acaba que é inteligente, embora na última hora tira uma nota boa e se acha no direito de fazer tudo. Não é porque tira uma nota boa que pode ir em tudo. Os acordos precisam ser baseados em realidades cumpríveis. Então, dizer, meu filho, olha, isso aqui é muito dinheiro. Muito mais do que você precisa para você poder viver bem. Dentro disto, nós vamos pedir a você carinhosamente que você confie que nós seremos bons administradores. Vejamos, quantas pessoas que são muito ricas e que precisam contratar verdadeiras consultorias para o melhor emprego do dinheiro. Você acredita em mim? Eu posso ser o seu consultor? E aí, a gente vai dizendo, dentro de X que você tem, você pode gastar até, você faz um levantamento, vamos ver com quanto que você precisa para poder viver bem uma semana, 2 semanas e assim por diante. Outra coisa, alguns acordos precisam de garantias. Eu me lembro, quando as meninas começaram a crescer, ficavam de olho, às vezes, em algumas peças minhas. Ficavam de olho, às vezes, numa joia minha, numa bolsa boa minha, no acessório bom meu. Até um dia em que eu emprestei.
E até um dia que uma linda joia minha voltou só de um lado da orelha, o outro brinco não voltou. E era uma joia que, para além de um preço real considerável, ela tinha também um aspecto afetivo. A partir desse momento, eu tinha tudo para ali dar o meu sermão. Mas eu pergunto a vocês, foi ela que não cuidou direito ou fui eu que me precipitei em deixar uma menina ir para uma festa de 15 anos com uma joia minha? Partiu de mim. Eu aprendi. Não podemos deixar uma joia na mão de uma menina que está começando a aprender também como ficar, como dançar, o cuidado de apertar, zelar, enfim. E fomos num crescendo. O crescendo foi, ok, tá? Agora vai ser assim. Isto aqui já está na hora de você poder usar. Qual a garantia? A garantia é, ok, eu deixo, na época era o iPod, eu deixo o iPod com você, então você pode ir com a minha bolsa. Eu deixo o meu relógio com você, então você pode ir com a minha semi-joia, não com a joia. Ou seja, com isso a gente vai também dando a eles uma perspectiva real de vida. São os contratos com garantia. E agora vamos pensar em acompanhamento. O acompanhamento eficaz é uma das habilidades que mais, se nós soubermos fazer, com a simplicidade, mas com o poder embutido do acompanhamento, que mais faz com que uma pessoa vá num desenvolvimento pessoal de competências. Normalmente, né, os acordos com acompanhamento, eles são muito úteis para que nós possamos dar a eles, ensinar a eles a terem responsabilidades. Que tipo de responsabilidades? Por exemplo, serviço de casa. A casa pertence a quem? A família. Quem usufrui da casa? A família. Devemos pagar aos nossos filhos por algum trabalho que eles fazem pela família? Não. Não pagamos filho por ele lavar a louça. Não pagamos filho por ele recolher a roupa. Porque ele é beneficiado por isto. Ninguém está ali trabalhando para o outro. Nós estamos trabalhando para a nossa comunidade, para o nosso lar poder ser um lar mais organizado. Eu pago um filho por um serviço adicional. Por exemplo, eu posso ter alguma dificuldade com os slides da minha palestra. Uma filha minha pode saber fazer muito bem. E eu poderia pagar uma outra pessoa. Mas, se ela tem uma competência para poder fazer, eu posso ajustar com ela um preço razoável. Porque eu começo também a despertar uma valorização daquele serviço empregado e prestado. Mas, dentro de casa, ninguém paga ninguém. Porque todos nós somos coparticipantes deste espaço. E o pagamento é a reciprocidade. O pagamento é um lar que vai beneficiar a todos nós. O acompanhamento é preciso que nós o façamos em pequenos passos. Acompanhe aí para mim, comigo, sobre os acordos respeitosos. Começaria assim. Tenha uma conversa amigável na qual todos possam expressar seus sentimentos e pensamentos sobre o assunto em questão. O assunto em questão é, na nossa casa, o serviço da noite está ficando mais pesado. Como que nós poderemos distribuir esses serviços? Elabore soluções possíveis e, em seguida, escolha aquela que tanto você quanto o seu filho possam concordar. Combine um prazo específico. Fulana, fulano, você pode contribuir com o quê? Você poderia lavar a louça terça e quinta à noite? Até no máximo 9h30 da noite?
para que nós não deixemos uma pia tão acumulada, para que a Maria no dia seguinte não se apavore diante de tanta coisa que ela tenha para fazer, e para que todos nós tenhamos esse senso de contribuição. Compreenda seus filhos bem o suficiente para saber que o prazo, provavelmente, por mais bem estabelecido, poderá não ser cumprido. Cumpra com a sua parte de acordo com o que te cabe, ainda que ele possa muitas vezes falhar. Bem, 4 passos para esse acompanhamento. Tem essa conversa amigável para reunir essas informações, buscamos as soluções, entramos num acordo, entendemos que eles poderão realmente não cumprir, mas cuidado com as armadilhas. Quais são as armadilhas que poderiam destruir o acompanhamento eficaz? Primeiro, acreditar que eles possam pensar como nós. Eles não pensam como nós. A margem de falhar é grande, mas é preciso que nós tenhamos esperança, é preciso que nós tenhamos perseverança. Como tal, não podemos julgar, não podemos criticar, e que nós não percamos o foco naquilo que está sendo estabelecido. Não realizar acordos prévios que incluam, você às vezes estabelece, mas não fala que dia e até que hora. E outra armadilha é se você quebrar a dignidade e o respeito. E agora, 4 dicas para o acompanhamento poder acontecer. O menino está sentado, tá? E não está cumprindo aquilo que você já tinha com ele, com esses passos anteriores e com cuidado em relação a essas armadilhas todas. E agora nós vamos fazer uma demonstração disso aqui para vocês. Eu vou chamar agora a minha filha Tati. Então aqui está a Tati, a nossa adolescente de 17 anos. Já são quase 21 horas e 30 minutos. Eu ando para lá e para cá. A minha vontade é já ir lá, mas dou um pouquinho mais de prazo de tolerância. E o relógio não para. Já são 20 para as 10 da noite. Querida, obrigada por você ter olhado. Vai lá. Querida, eu percebi, já fui à cozinha e percebi que você não fez a sua tarefa. Você pode, por favor, fazê-la agora, querida. Tati, qual foi o nosso acordo? Você se lembra que há 2 semanas atrás nós conversamos a respeito disso e você, juntamente comigo, deixou combinado que você cuidaria da louça na terça e na quinta até no máximo 21 horas. E ela se foi. Vamos agradecer a Tati. Bem, acredito que todos vocês conheçam esse perfil. E vocês poderiam me perguntar assim: mas Patrícia, diante de 2 objeções, primeiro virou os olhos para cima. Depois, suspirou fundo
e num olhar de deboche, esnobou o que eu tive que fazer aqui. Qual era a minha primeira vontade no primeiro momento? 20 para as 10, antes de fazermos um curso Laços de Esperança para Pais de Adolescentes, o que nós teríamos feito? Nós já chegaríamos atravessando a sala, tirando o celular e falando, indo totalmente contra aos conselhos dos adolescentes aos pais que nós lemos inicialmente. E aí, só faltou, e agora eu posso fazê-lo, obrigada por cumprir o nosso acordo. E os pais poderiam me falar assim: mas Patrícia, esse adolescente, você já trabalhou, esse adolescente não é o meu filho. E eu vou dizer: vamos ver, porque não é questão de ser este ou aquele, é uma questão de, primeiro, será que eu cumpri com aquilo que seriam realmente os pontos estratégicos? E eu poderia perguntar para a nossa adolescente: adolescente Tati, são 4 condições que a gente coloca para que a eficácia ocorre. Primeiro, eu fiquei no foco da questão. Eu fiquei no foco. Eu só falei sobre o que foi estabelecido, ou eu fiquei puxando o fio do ontem, do antes de ontem, ou falando de outras questões? Eu fiquei no foco, sim ou não? Sim. A importância de nós ficarmos especificamente no foco. Tati, minha filha, eu voltei com você com a dignidade? Eu voltei com você com respeito? Tati, você se sentiu julgada e ou criticada? Percebem que a eficácia, ela está ligada às condições como nós fazemos as nossas intervenções. Então, o comportamento do adolescente está ligado também ao enquadramento da situação, se está favorável ou desfavorável. Muitos pais podem dizer: mas Patrícia, aquilo que foi estabelecido já estaria no acompanhamento, não deveria já estar realmente sendo feito? Até que ponto você precisaria lembrá-la? Eu pergunto a vocês: nós nascemos sabendo? Nós também não nos esquecemos muitas vezes? E lembrar mata? Lembrar desmerece? Lembrar compromete? A gente gasta mais tempo e energia com sermão, que traz uma retaliação, ou simplesmente foi combinado, teve um estabelecimento, foi escolhido, ela escolheu que seria terça e quinta, ficou determinado dentro de opções limitadas que não teria como não fazer. Dos dias que nós levantamos, pelo menos 2 dias, 2 noites ficariam por, e até no máximo tal hora. Ponto. Muitas vezes você chega baixa, muitas vezes você aponta, muitas vezes você põe a mão no coração, espera, repete, lembra, com consistência de ação. Vamos falar também agora, tá, da parte da comunicação. Como antes que entremos nos comportamentos assustadores, a comunicação, ela tem que levar em conta sentimento. É preciso que nós falemos, né, palavras que tenham sentimento. Eu me sinto triste, porque, e gostaria que, aprendam comigo, quando eu coloco, eu me sinto triste, porque
E eu gostaria que, quando eu coloco eu gostaria que, eu já dito o comportamento esperado. Sentimento é uma palavra. Eu me sinto calma, animada, triste, chocada, com preguiça, desconfiada, chateada, entediada, determinada, receosa, rejeitada, confiante, magoada. Exploremos sentimentos, falemos de sentimentos. Eu sinto, na hora que você coloca isto para um adolescente, porque neste momento eles são caldeirão de sentimentos e eles não conseguem identificar os sentimentos. Quando você coloca o que você está sentindo, você já o fisga e você o ajuda também a identificar os sentimentos deles. É muito importante que nós então, em nossas casas, falemos de sentimento. Palavras com sentimento, escutas ativas. Ok, obrigada, Luísa. Agora nós vamos também falarmos também de coisas que precisam ser entendidas por vocês. Dentro de comunicação, coisas que ajudam. Comunicação poderosas. Qual foi mesmo o nosso acordo? Como que eu poderia te ajudar? Qual o significado disso para você? Meu filho, não estamos bem agora. Que tal se nós fizéssemos uma pausa positiva? Filho, eu não estou no meu melhor estado. Você ensina ao filho também que quando ele também não estiver no melhor estado, é melhor recuar. Mas assumindo um compromisso. Como é importante também a gente perguntar pelas experiências que eles têm vivido nas noites, nos dias, nas relações, né? E não só perguntarmos, a gente vai buscar o menino na escola, e aí, qual a nota que você tirou? E o menino fica pensando que você está interessado muito mais no boletim dele do que nele. Filho, você me disse que você teria uma prova hoje, e então, como que você se saiu? Ou, né, na hora que você vai buscá-lo numa festa, de preferência que voltemos também a buscar, que não nos omitamos só com a facilidade do Uber, né? Enfim, e aí? Aconteceu aquilo que você esperava que acontecesse na festa? O que mais você tem para contar? De tudo que você tem vivido, o que você mais tem gostado? O que você menos tem gostado? São palavras, são perguntas poderosas que precisam ser feitas. E aí nós vamos falar também que nós chamamos de perguntas poderosas. Eles são muito investigativos. O cérebro, como eu dizia semana passada, se eu falo uma ordem, principalmente para um cérebro de adolescente, o cérebro fecha, resiste e se opõe. Se eu ponho uma pergunta, peraí, ao invés de falar, pegue, você pergunta, o que mesmo ficou combinado? O que está faltando de você buscar lá dentro? Faça, peraí, o que está faltando de sua parte poder contribuir para nós? Você indaga e ele pega, né, muito mais com entusiasmo do que você fazendo uma ordem fechada. Perguntas poderosas. Um outro caso muito bacana é o caso, inclusive, que a doutora Jane conta sobre como foi quando uma das filhas dela chegou para ela e disse assim: está chegando a minha festa de formatura e eu quero aproveitar ao máximo, eu quero beber todas. Doutora Jane falou que a vontade dela foi no primeiro momento sair com o sermão. Onde já se viu? Que loucura é esta? Como é que você ousa? Mas ela respirou fundo e ela pensou estrategicamente como, muito mais do que ali, dar um sermão que poderia fazer com que a menina até a desafiasse mais ainda, como que ela faria uma intervenção de perguntas que abrisse para uma boa reflexão. E ela fez da seguinte forma: filha, como é mesmo essa história? Como é mesmo essa sua possível decisão em relação à festa de formatura? Me fale mais sobre isso. Me fale mais.
Por que você está pensando em fazer desta forma? Aí a filha respondeu: mãe, muitos amigos estão fazendo isso e parece que eles estão se divertindo. Doutora Jane, e o que seus amigos dizem sobre você agora, porque você ainda não teve a experiência da bebida? A menina pensou e depois disse assim: eles estão sempre me dizendo que me admiram e que estão orgulhosos de mim. E ela: eles não tentam pressionar você para beber? E aí ela fala: na verdade não, mãe. Eles às vezes tentam me fazer beber, mas não me pressionam. Mas eu acabei de decidir que acho que eu quero passar por essa experiência, sim. O que você acha que os seus amigos dirão sobre você depois que você ficar bêbada? Ela pensou: eles provavelmente ficarão desapontados comigo. Ela: como você acha que vai se sentir você depois de ter ficado bêbada em relação a você mesma? Acho que vou me sentir uma idiota. Acho que não vou fazer mais isso. E a mãe fecha a conversa: eu acredito na sua capacidade de pensar sobre o que você realmente quer para a sua vida, em vez de seguir os outros. Bem, essas são as perguntas poderosas. Me fale mais sobre. Caso você até faça aquilo que você está dizendo que quer fazer, qual o significado disso? Em que você ganha? Em que você perde? E agora vamos entrar nos comportamentos assustadores. Antes de entrarmos, eu não poderia deixar hoje de deixar para vocês a regra de utilização da internet nos nossos lares. Disse para vocês que não queria deixar que a internet fosse o nosso vilão, mas sem deixar de considerar que indiscutivelmente era um elemento significativo em nossas vidas. E nós ainda não sabemos como lidar com ela. O que de fato cabe e o que não cabe nesse sentido. Então aí estão as regras para o uso da internet. Primeiro, indiscutivelmente, dê um exemplo e não fique grudado nos seus próprios dispositivos eletrônicos. Não coloque aparelhos de TV e computadores nos quartos dos seus filhos. Decidam juntos a criação de um estacionamento noturno para todos os eletrônicos. Crie um depósito onde todos os eletrônicos possam ser armazenados e retirados por períodos limitados. Converse com seu filho sobre o que eles estão assistindo, fazendo e jogando. Dê a seus filhos escolhas limitadas sobre quanto tempo ou quando podem usar as mídias. Não espere que seu filho siga os acordos. Caso não o siga, confisque. Informe seu filho. Se você achar que ele esteja viciando, você vai proibir o tempo de mídia. Crie dentro de casa uma zona livre de mídia. Nenhuma mídia nas refeições. Não é um direito de nascença do seu filho ter o equipamento eletrônico, muito menos ter o melhor equipamento eletrônico. Lembre o seu filho que a internet não é privada, ela é pública. Visite então o perfil dos seus filhos. Se você acha que seu filho está deixando de fazer atividades obrigatórias escolares, desative ou remova. Contrate planos com serviços pré-pagos ou limite o acesso. Peça a seu filho que lhe conte sobre a questão da política da escola para uso dos dispositivos eletrônicos, ou confira você mesmo. Bem, para que nós consigamos que tudo isso entre numa reprogramação de nossas famílias, façamos
e adotemos uma das ferramentas mais poderosas, que é a reunião de família. Veja bem, isso aqui nós vamos levar para eles. Vocês poderão imprimir isto, levar para eles. Não que vocês estejam definindo, mas que isto vem de pesquisas de muito tempo, feitas por pessoas confiáveis, que estudam com muito carinho, com muita inteligência, em equipes muito, vamos dizer, respeitadas, sobre saúde mental, relacionamento interpessoal, entre outras coisas. Como adotar isto dentro de casa? O que é uma reunião de família? Reunião de família é uma ferramenta que no primeiro momento, ela precisa ser utilizada da seguinte forma. Ela é fantástica para pais com os filhos em todas as idades, mas principalmente para pais com filhos adolescentes, em que o volume de conflitos, as questões pipocam de uma forma, muito maior. Mas aí, Patrícia, eles não vão achar isto, muito difícil? Veja bem, a partir do momento que você confiar no recurso, você vai vender bem. Como assim? Fazer uma reunião de família significa você, primeiro, ter um bloco que você vai deixar no lugar visível da casa, por exemplo, numa geladeira, com uma caneta de pendurada. O menino vem e te pergunta: mãe, você pode adiantar minha mesada? Coloque como tema para reunião de família. Pai, você pode trocar o meu celular? Coloque na reunião de família. Mãe, eu posso ir na resenha sexta-feira lá no condomínio X? Coloque na reunião de família. Ou seja, dê espaço. É preferível vocês então condicionarem toda a família convocada, tá? Uma reunião de família, ela não deve acontecer muito mais do que 30 a 40 minutos por semana, de preferência um dia e hora em que todos vocês possam fazê-la cumprir. E principalmente pais e mães muito ocupados no melhor esforço para cumprir, vai dar a este momento uma qualidade de importância muito maior. Os nossos telefones ficam desligados, a menos que eu queira criar um impacto no meu filho, feito um pai que me disse: eu deixei e fiz questão de que ele visse que eu estava dispensando o meu chefe, dispensando, por exemplo, uma ligação importante, porque ele ouviu o pai dizendo: agora é minha hora mais importante da semana, é a reunião mais importante da minha vida. Eu estarei com as pessoas que eu mais amo e as pessoas que mais precisam que eu use a minha inteligência a favor para criarmos soluções, para que nós possamos viver de uma forma melhor. Como se cria, Filhos, venham, aprendi lá no curso Laços, que a partir de agora eu quero a compreensão de todos e a adesão de todos para que realizemos em nossa casa uma reunião de família. E assim será, tá? Próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, antes que todos nós saiamos ou que tenhamos aí, por exemplo, o nosso final de semana, 40 minutos. Passos de uma boa reunião de família. Primeiro momento. Toda reunião de família começa com o que eu já falei lá atrás, com reconhecimento, começa com agradecimento. Todos vão reconhecer uns aos outros. Meu filho, eu quero te agradecer por você ter subido com as sacolas naquela quinta-feira. Filha, eu quero te agradecer por você realmente ter corrido para a porta na hora que eu cheguei e me deu um beijo. Marido, eu quero te agradecer por você ter me chamado de uma forma muito carinhosa na presença realmente dos nossos filhos. Ou seja, são tantas questões, são pequenos detalhes, mas com grandes evidências que nós somos seres que precisamos sermos reconhecidos por nós mesmos. Primeiro momento, todos nós reconhecemos uns aos outros, com agradecimentos e com destaques positivos. Segundo, o que temos na pauta na nossa reunião? Vamos lá, pegamos o bloco
e vamos verificar qual o grau de urgência para aquela decisão. E ali, gente, muito mais importante do que aquele assunto que está precisando de uma questão, de uma solução, nós estamos treinando a nos ouvirmos, a sabermos falar, a lidarmos com sentimentos, a respeitarmos a vez de um e de outro, enfim. E principalmente, foco em solução. A questão é o uso da mídia na nossa casa, que pode ser talvez até um dos pontos primeiros, tá? Aqui está realmente o que eu trouxe para vocês, baseado em pesquisa e como nós poderemos aplicar isso dentro da nossa casa. E não é só pai reclamando de menino, não. Tem muito menino reclamando de pai e de mãe que também faz um mau uso do celular. Chega ao ponto de alguns meninos me falarem: eu queria ser o celular da minha mãe. Ela cuida muito bem do celular dela mesma. Ou seja, tá? Aqui está as regras de uso da internet e pode ser talvez como que passaremos isso ali. Na minha casa, nós temos um estacionamento que assim que a gente adentra a casa, aonde a gente põe as chaves, os celulares ficam lá. Mesa na minha casa, refeição, é proibido o uso de celular. Uma área de mídia proibida é a minha sacada, que é o lugar de encontro. Lá nós não usamos celulares. Lá se chama lugar de encontro. E por aí nós vamos negociando. Qual é, né, escolhas limitadas. Veja bem, tá? Vocês têm que primeiro ter, né, o conhecimento, a argumentação, para depois vocês fazerem a proposta. Diante de o que você resolve, né? Qual que você vai se dar o tempo de uso, enfim. E aí a gente faz então foco em solução. Depois do foco em solução, a gente levanta então as alternativas. As alternativas que são realmente levantadas, elas são submetidas a alguns critérios, que nós chamamos de 3 R's e 1 U. O primeiro R, elas são relacionadas. Significa, elas são boas para todos. Elas são razoáveis no seu, né, estilo de implementação. Elas são realistas. Elas são úteis. Porque se elas não estão dentro desses 4 critérios, nós vamos eliminando. E depois do foco em solução, supondo não deu para cobrir todas as questões, deixamos para a próxima semana. O tempo esgotou, levantamos as alternativas, submetemos aos critérios. No final, vamos fazer algo que todos gostem de fazer. As famílias estão adoecendo, porque as famílias não estão dando o melhor delas mesmas para elas mesmas. Então, esse tempo de conclusão é um tempo em que quem vai para a cozinha fazer um doce, quem vai ligar o som para que nós assistamos um programa juntos, enfim. E agora, meus queridos, nós vamos entrar nos comportamentos assustadores. Embora o tempo esteja muito curto, mas vamos lá. Eu gostaria de fazer uma menção, em primeiro lugar, em comportamentos de bebida, em comportamentos de vícios. O que trabalhar com os nossos filhos nesse sentido? O que é importante que nós defendamos? Primeiro, este é o problema, o maior problema que realmente preocupa os pais. O medo dos pais em relação ao uso e abuso. E por que os pais se preocupam tanto? Porque provavelmente os pais ou usaram, ou usam, ou ainda que não tenham usado, ou continuem usando, o medo de que os filhos não saibam se recuperar disso. E está sendo hoje uma grande confusão em relação ao que é o uso, ao que é abuso e até que ponto a gente vai classificar como tal, ou até que ponto isso está ligado a problemas ou doenças emocionais associadas. Isto tem, né,
atrasado a percepção dos pais. Muitas vezes parece que os pais preferem acreditar que os filhos estão passando, né, por uma depressão, a que os filhos possam estar, né, no nível de experiência com a droga, no nível de experiência com o álcool, né, enfim, já um pouco mais avançado. Não estou dizendo que essas coisas não possam estar combinadas ou que possam estar interrelacionadas, mas é fato. A bebida está aí, está realmente, lamentavelmente, muito forte. E tem muitos mitos em relação a isso, né? Lamentavelmente, até alguns profissionais costumam defender, por exemplo, né, a maconha, como se a maconha pudesse ser alguma coisa que ajude a relaxar. E os meninos já chegam muitas vezes cobertos de razões, defesas e informações, e é preciso que nós tenhamos a coragem e a habilidade de falarmos. São informações falsas. A maconha com certeza vicia. A maconha também, né, ela predispõe a estados alterados de consciência. Tanto é que, na abstinência dela, nós temos depois verdadeiras paranoias, depressões, ansiedades. E é preciso que nós fiquemos muito atentos em relação a tudo isso. Tá? E por que isso atrai tanto os nossos meninos? Por que eles ficam tão, né, ligados, né, às bebidas, às drogas? Primeiro, porque eles querem experimentar. Eles são seres de experiência. Eles querem fazer parte. Eles querem também para ficarem menos tímidos. Eles querem para eles também poderem ficar mais adultos. Eles querem também para perderem peso. Eles querem também para ficarem mais acordados. Eles querem também para serem mais legais, para serem vistos. E por que muitas vezes, então, eles mentem? Eles mentem muitas vezes porque eles querem nos proteger, ou porque muitas vezes nós não sabemos perguntar. E a nossa pergunta muitas vezes já predispõe a uma negativa mentirosa. Mas aqueles meninos que conseguem falar com seus pais, né, um pouco mais da verdade de suas vidas, porque jamais falarão de tudo de suas vidas. Eu pergunto a vocês: vocês também não tinham segredos nas adolescências de vocês? Pense aqui num minuto, quais teriam sido 2, 3 segredos que vocês não chegaram a revelar para os pais de vocês e que provavelmente até hoje vocês não fizeram? Eles também têm esses segredos, que muitas vezes não são mentiras, são apenas alguns segredos. E dentro dessa realidade, é muito importante que vocês saibam que no fundo, eles querem ter pais com quem eles possam conversar. Como assim? Existem meninos que têm inveja de alguns pais que conseguem abrir mais diálogos. Pais que conseguem abrir mais diálogos, cujos filhos, né, vão mentir menos, ou melhor, ou vão falar mais a verdade em primeiro lugar. São pais que consideram que os filhos sejam crescidos. O que significa isso? Fale com os filhos de vocês. Me impressiona o quanto você tem crescido. Isso encoraja. Fale com eles que vocês precisam aprender com eles. Pergunte a eles. Não se precipitem em censurar. Qual o significado? O que significa? Você já pensou? Perguntem muito pelo que eles pensam a respeito de bebida, de droga, de alguns tipos de droga. O que eles pensam a respeito, enfim. Na hora que vocês deixam que eles expressem o que eles pensam, nos dá uma margem muito melhor para que depois nós nos coloquemos. Agora, a literatura vai dizer assim para vocês: é preciso saber aonde os filhos estão, com quem eles estão andando, fazendo o quê? Claro que é preciso que nós saibamos com quem, aonde, que nós definamos locais
tá? Mas sabemos que mesmo que nós tenhamos, né, esse alcance dos nossos filhos, isso não será o suficiente para que eles também não tenham as experiências deles. E nós vamos ter uma escala, desde, né, meninos que têm uma abstinência, que não usam, até meninos que têm uma experiência apenas num primeiro momento, para saber do que se trata e como é esta onda. Depois aqueles que já vão para um nível muito mais de uso, né, como eu disse, experimental ou social, vão usar num determinado show. Ou aqueles que vão começar a fazer o uso mais regular, às 6 horas da tarde, ou naquele momento em que eu não me sinto muito bem, próximo da hora dos meus pais chegarem, começa a ter um rito. Ou aqueles meninos que depois começarão também a usar, né, a droga, não só, né, como uma experiência, um social, um uso obrigatório, até um vício propriamente configurado e até uma dependência química. Quando chega nesse nível, eu vou dizer para vocês, não adianta conversar. Porque na hora que a gente começa a perceber que eles possam estar no nível de recorrência, vício maior, o viciado, ele não é racional. O viciado não é racional. E o viciado precisa de tratamento. Procuremos um tratamento. Procuremos alguém com vocês que possam auxiliá-los. Procuremos redes de apoio, não só serviços especializados, tecnicamente, né, que seria um psiquiatra, um psicólogo, bem como também que busquemos também uma assistência espiritualizada, que vem como também forma de apoio. Façamos em nossas casas campanhas, diga não às drogas, coloque esse lema dentro de casa, bem como também vocês começam a apresentar a eles os medos que vocês têm. Não tenham medo de falar dos medos que vocês sentem. E é preciso que falemos, é preciso que abordemos. Não deixemos para que a vida o faça. Não sabe como fazer? Procure uma ajuda. Estaremos aqui para te ajudar na forma de introduzir. Mas muitas vezes os meninos caem em problemas sérios, que infelizmente muitas vezes levam a adoecimentos mais sérios e até a óbito, lamentavelmente, por falta de conhecimento. Por falta de alguém que dissesse para eles do efeito disso no organismo deles, do efeito disso na mente deles. Não é para que nós catastrofizemos, mas é preciso que nós coloquemos os nossos medos, que nós falemos também das nossas vulnerabilidades. Eu costumo dizer a eles: você quer saber de uma coisa? Eu do alto dessa idade, com certo já grau de preparo com a vida, eu me amo o suficiente para eu não me colocar numa experiência, porque qualquer um de nós, sob condições favoráveis combinadas, está sujeito a desenvolver um vício da noite para o dia. Se pega a nossa mente em baixa e se nós temos uma experiência que tem um efeito recompensa imediato, e eu não sei, todos nós podemos ter um G, entendeu, mais susceptível. Na minha família, por exemplo, né, já tivemos casos de alcoolismo. Então eu digo para eles: para que eu vou me dar esse trabalho? Para que eu vou me dar esse trabalho? Agora, como que é importante, quais são as mensagens que nós temos passado? Muitas vezes o menino sente uma dor, nós não deixamos o menino sentir uma dor. Nós já vamos logo né, dando um remédio. Muitas vezes ele escuta de nós também: nossa, não aguento mais, preciso tomar alguma coisa para ver se eu me relaxo. O ontem não é para se recuperar, mas o amanhã é para a gente poder decidir se a gente quer ganhar ou perder. E aqui agora eu quero, em poucos minutos, finalizar com vocês esse nosso curso Laços de Esperança. Cada um de vocês tem o laço no peito.
Eu me lembro de uma história que eu tentei recuperar para vocês, mas estaria entre os meus livros já de muito mais tempo. Infelizmente eu não consegui. Vou tentar ver se eu consigo contar rapidinho a história. É de uma menina que estava muito doente no hospital. E ela dizia para a mãe assim: mãe, abra a janela um pouquinho, deixe a luz entrar. E a mãe dela dizia: mas minha filha, nós não temos ordens médicas para deixarmos a luz entrar. Mas mãe, eu preciso da luz, mãe, deixe a luz entrar. E mãe, eu gostaria de te pedir mais um pedido. Daria para você poder encontrar um trevinho de 4 folhas? Se você tiver muita dificuldade de encontrar o trevinho de 4 folhas, você pode desenhá-lo para mim e pintá-lo da cor verde e colocá-lo, de pendurado na janela do meu quarto de hospital. E a mãe dizia assim: mas minha filha, para que isso? Mãe, para que eu acredite, independente do que os médicos estão dizendo, que eu possa surpreender a mim e a vocês, porque para Deus nada é impossível. Eu não trouxe para vocês o trevinho de 4 folhas. Nós temos aqui a maior imagem, porque é a força do amor. É a força do amor que cura. Não estou dizendo que nós não devamos usar os nossos limites, fazermos uma organização sensata, hierárquica em nossas famílias. Mas o amor precisa voltar. A mensagem do amor tem que chegar. É preciso que nós saibamos, antes de tudo, falarmos do quanto que nós os amamos, estarmos com eles, buscarmos, fazermos com que eles se sintam importantes. E não tem amor que chegue mais do que o amor que se sacrifica. Não para que nós percamos nossas vidas, mas que dentro das nossas condições nós possamos deitar a cabeça e dizer: o amor que eu sinto cresce na medida em que eu invisto e na medida em que eu propago. Tem um texto que eu deixei aí para vocês, que vai ser visualizado, o que funciona e o que não funciona. Terminei de escrevê-lo na semana passada e eu quero ler com vocês, porque ele faz um pouco do resumo de tudo que a gente deixa como palavras finais para vocês. O que funciona e o que não funciona na relação pais e filhos. Não funciona querer ter a posse dos filhos. Funciona fundar um terreno aonde eles possam ter a posse de si mesmos. Não funciona abdicar-se da vida para criá-los, mas sim aumentar o sentido da vida na jornada com eles. Não funciona colocá-los no centro de nossas vidas, mas colocar-nos sempre ao lado deles. Não funciona esperar a mudança do filho, mas sim ser o reflexo da mudança desejável. Não funciona idealizar e fixar modelos, mas sim tentar ser o bom adulto que desejamos que eles sejam. Não funciona evitar as nossas vulnerabilidades, mas usá-las como solo fértil para ensinar. Não funcionam punições desrespeitosas e recompensas viciantes. Funciona limites firmes e palavras gentis. Não funciona intervir com base no humor. Naquele humor de como eu estou, eu tenho que ver qual que é meu humor. Mas usar sim a inteligência emocional. Não funciona tem que ser agora, mas fazer a pausa positiva. Não funciona fazer pelo filho, mas ajudá-lo a fazer por ele mesmo. Não funciona criticar a pessoa do filho, mas corrigir apenas o comportamento negativo desse filho. Não funciona compará-los com os outros,
mas sim compará-los com eles mesmos na escala do desenvolvimento. Não funciona dar e tomar as coisas, mas sim responsabilizá-los pelo bom uso das coisas. Não funciona dar sermões e ordens imperativas, tire a mesa. Funciona contar as histórias de vida e fazer as perguntas poderosas. O que falta mesmo ser feito? Não funciona usar a vergonha, a culpa, o medo como instrumento de educação. Mas funciona usar os erros e o perdão contínuo como as melhores oportunidades de aprendizagem. Não funciona fazer a crítica construtiva e elogios excessivos. Funciona fazer a escuta ativa e a arte do encorajamento. Não funciona estabelecer a relação através de controles e resgates. Funciona estabelecer o laço através da mensagem do amor que precisa sempre vir à frente. E como última lição, eu diria a vocês, a lição da paciência. E nós vamos, tê-la através da última música que eu deixo para vocês. E eu vou pedir que todos vocês, caso saibam a canção, que na minha opinião é uma das canções mais lindas, que é a canção da paciência. Porque o que eu mais desejo a vocês é dizer-lhes que tenhamos paciência. E depois da música, a gente fala a última palavra. Maior dessa vida. O que nós estamos fazendo aqui? Uma pessoa, quando é criada, sabendo que ela é amada e que ela tem um propósito, essa pessoa rompe. Pergunte ao filho de vocês se ele sabe o quanto ele é amado e faça valer este amor. E questione-o sobre o propósito da vida dele. Porque quem se sente amado e que tem propósito, vence as tribulações da vida. Pensemos, que tudo isto faz parte do reino dos céus. Todos nós queremos atingir o reino dos céus, que é o estado pleno. É o estado pleno. E a que podemos comparar o reino de Deus? Podemos compará-lo a uma semente de mostarda, que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. As meninas foram crescendo, ouvindo esta passagem. E hoje eu posso dizer a vocês, hoje elas são grandes árvores. Árvores que com certeza a gente precisa, às vezes, saber podar. Mas a poda não pode ser feita de forma que comprometa o percurso do desenvolvimento. Pense nos filhos de vocês como grandes árvores no amanhã. E façam valer as melhores sementes no dia a dia de vocês. Porque, para terminar,
a nossa última frase. Porque se há amanhã, então se pode mudar. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, de coração, por vocês todos aqui conosco. Muito obrigada.